Você já imaginou como seria se alguém tivesse uma ideia que tem de tudo pra dar errado e conseguisse fazer pior ainda do que é possível? Porque a equipe de produção de The Mousetrap, ou o filme de terror do Mickey, conseguiu ser pior que a minha baixa expectativa pro filme. E olha que a minha expectativa já era bem baixa. Mas como eu costumo me divertir com produções ruins, eu decidi dar uma chance pra essa bomba e talvez eu tenha me arrependido. Pra quem não sabe ou não se lembra, Steamboat Willie, aquele clássico curta do Mickey lá de 1928, que ele tá num barco a vapor e tal, bem famoso, entrou em domínio público no início de 2024, e com isso o Mickey daquela versão também se tornou domínio público. E claro que não ia demorar muito para que produções utilizando o personagem vissem a luz do dia, assim como aconteceu com Ursinho Pooh em Ursinho Pooh Sangue e Mel, que ganhou continuação e se tornou uma franquia de universo compartilhado, trazendo também o filme de terror do Bambi. Mas voltando pro foco, que é o Mickey Mouse, no próprio dia 1º de janeiro de 2024, alguns anúncios já vieram de cara com o Mickey estampando os produtos e tal, como jogos, filmes e outras produções. E no meio desses anúncios, vem um filme de terror chamado The Mousetrap, que pode ser traduzido como Ratoeira, ou Armadilha de Rato, ou alguma coisa assim. E que inclusive, antes de eu gravar esse filme, eu descobri que vai vir oficialmente pro Brasil, lá pro dia 14 de novembro, alguma coisa assim. Não sei se vai ser dublado, mas vai vir pra alguns cinemas. E olha, já vou avisando pra vocês antes do resumo, se preparem pro que está por vir. E olha que vocês estão ouvindo isso de alguém que achou um certo valor nas 2 temporadas da série da Velma, e que talvez eu consiga encontrar um certo valor aí no especial de Halloween que eu tô pra assistir depois de gravar esse vídeo aqui. E tendo isso em mente, então vocês podem ter certeza que o negócio realmente é cabuloso. E antes de irmos pro resumão dessa bomba, eu já peço para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se puder, compartilha com algum amigo, conhecido ou até inimigo, né? Já pelo tema desse vídeo aí, eu acho que vale a pena citar isso também, porque eu tô precisando receber essa monetização aí para poder pagar o psicólogo depois de assistir essa bomba. E sem mais enrolação, vamos pra história de The Mousetrap agora. O filme começa com uma tela de início igual a dos filmes de Star Wars, com um disclaimer ali dizendo que esse filme não tem ligação com a Disney e tal, e ainda seguindo o letreiro a lá Star Wars, eles vão entrando em piadinhas, cada vez mais piadinhas, dizendo que realmente a Disney não quer nada com eles, e que eles se importam com isso, e blá 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 blá. Isso até dá a sensação de que eles vão zoar a Disney, que esse seria realmente um filme paródia, mas do nada tudo vai mudando pra uma puxação de saco, um baba-ovo muito grande da Disney mesmo estando em forma de piada, reforçando que não é algo da Disney, e isso leva 1 minuto e 40 segundos mais ou menos, bem mais tempo do que deveria levar, na verdade. Ou seja, começamos um filme já com enrolação, mesmo o filme tendo mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Vamos pular pra história de uma vez? A história começa numa sexta-feira 13, no mês de março, com 2 detetives iniciando a gravação de um interrogatório com uma moça chamada Rebecca, que não conseguimos ver o rosto num primeiro momento. Nesse diálogo, os detetives falam que muitas pessoas morreram naquela noite, e ela tá ali porque eles querem saber o motivo disso. Até porque, pelo que dá a entender, não se sabe nada sobre essas mortes, além de que ela seria a única sobrevivente ou alguma coisa assim. O que já faz esse diálogo estranho, mas pode ser um problema também da legenda que eu vi, porque tem alguns outros sobreviventes também além dela, mas que depois, durante o filme lá, o detetive vai dar a entender que eles estão traumatizados demais pra poder falar sobre isso, por isso que estão interrogando só ela. E aí, durante essa conversa, ela insiste em dizer que eles não vão querer saber o que aconteceu, porque vão se arrepender, dando a entender que aconteceu algo super sinistro e... Olha, sem querer dar spoiler do filme, mas é tudo muito mais ridículo do que sinistro em si, tá? Se esse filme fosse realmente um filme de comédia, eu acho que ele ia se dar muito bem. E agora, continuando o filme, apesar disso tudo, os policiais dizem que podem continuar com isso a noite toda, até ela falar o que aconteceu. Ela insiste que se falar vai estar morta, e eles também vão estar mortos e tal, mas depois de insistir bastante, finalmente nós vemos o rosto da Rebecca, ela aceita contar o que aconteceu. E então somos contemplados pelos créditos iniciais mais descaradamente preguiçosos que eu já vi na minha vida. A equipe de produção desse filme é
tão caça-níquel e cara de pau que simplesmente deixaram rolando na tela inicial ali as imagens do curta de Steamboat Willie, aquele curta do Mickey. Eles não tiveram trabalho nenhum de criar nada, simplesmente vai passando o curta e o nome da galera do lado. E vamos seguindo, o filme começa depois de quase 4 minutos de encheção de linguiça e tudo começa numa espécie de fliperama, playground, alguma coisa assim, seja lá como é que vocês chamam esse tipo de estabelecimento. Então, depois de um tempo interminável de takes mostrando pessoas brincando nos brinquedos desse lugar, finalmente a gente vê uma moça chamada Alex. Ela trabalha nesse lugar e tá cuidando do machucado de uma criança ali, enquanto a amiga e colega de trabalho dela, Jaina, fica observando ela trabalhar, porque essa Jaina não é de trabalhar muito. Logo em seguida que esse menino vai embora e tal, chega outra menina chamada Raquel, que diz que um menino a empurrou e ela simplesmente pede pra que a Alex mate o moleque, simplesmente porque sim, e ela obviamente se nega, então a criança sai decepcionada e esse diálogo não serve pra bosta nenhuma. Eu não sei por que tem esses diálogos com essas crianças, eu não sei se era pra apresentar a personagem e mostrar a índole dela, mas não funcionou, é só um diálogo desnecessário de um filme que já tem 1h20 e talvez eles estivessem querendo deixar o filme maior do que a gravação original. Eu não sei por que eles pagaram umas crianças pra estar ali também. Eles não precisavam nem ter gasto com esses atores aí. Mas tudo bem, vamos seguir. Então o chefe delas aparece, eles ficam trocando umas piadinhas internas ali. Ele avisa que rolou uma reserva de última hora pro lugar ali que eles trabalham e que elas vão precisar continuar trabalhando mesmo depois do horário normal do expediente, porque vão vir 8 crianças de famílias ricas pra uma reserva de mais 3 horas e que, por causa disso, elas vão receber o dobro por essas horas que elas vão ficar mais. Então o filme volta lá pro interrogatório, os policiais perguntam sobre o gerente, que não foi encontrado e tal. A Rebecca vai dizendo que não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas que viu algo, só que ela não consegue entender o que aconteceu. Os policiais então perguntam se ela acha que o assassino pode ou não ser o gerente, mas ela continua dizendo que não sabe o que aconteceu, que não entendeu o que aconteceu, não sabe se ele ficou irritado, não sabe se ele fugiu, e ela até cita ali um negócio que provavelmente o roteirista achou que seria incrível citar, que talvez ele tenha visto um filme que mudou a vida dele. E guarda essa informação, eu sei que ela é esquisita, mas ela é importante pra trama, por mais que ela só apareça mais uma vez. E logo em seguida voltamos pro passado de novo, vemos o Tim, que é o gerente do parque, indo pra uma sala onde tem algumas referências aos clássicos como Frankenstein, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Poderoso Chefão e tal. E ali tem uma máscara super feia do Mickey dentro de um vidro ali, onde tem outras paradas dentro. E aí ele pega o whiskyzinho dele, vai lá pros seus clássicos, pega o Steamboat Willie, provavelmente a fita original, não sei dizer, mas é pra um projetor de cinema antigo. E enquanto isso a gente vai vendo um close naquela máscara horrorosa do Mickey que tá na sala, enquanto o Tim coloca o filme no projetor. Enquanto ele vai vendo o filme, ele se assusta com alguma coisa, parece uma risada, um barulho, alguma coisa assim. Ele até chama pelos nomes das empregadas dele, que no caso é a Alex e a Jaina, mas não tem resposta nenhuma. Ele vai se aproximando do telão, escuta um rei de uma voz fininha, deixa o uísque cair numa fiação ali, acontece uma coisinha com a luz, ela dá uma apagada. Enquanto isso tem um close no projetor. E então tudo vai dando a entender que a máscara está falando com ele, convencendo ele a ver o que a máscara vê, e ele vai indo até a máscara, e o filme corta pra Jaina mexendo no celular enquanto a Alex ajeita o fliperama. Lembra que eu falei que a informação de talvez ele tenha visto um filme que mudou a sua vida e ia ser importante? É só pra isso. Esse tema nunca mais volta. Então, durante ali a limpeza, a Jaina pede pra Alex cobrir a hora dela no trabalho, porque ela quer sair pra conhecer um contatinho e tal, numa das conversas mais mal atuadas que eu já vi na minha vida. If I don't, you don't have to clock me out. You know I want the bills. E beleza, a Alex aceita, desde que a Jaina volte pra ajudar na limpeza do lugar e tal. Então temos uma sequência ali da Alex sozinha no trabalho, brincando com vários jogos de lá. Inclusive ela tá jogando um jogo de moto sem sair da tela de título. Que isso, filme? Eu achei que pelo menos o filme fosse um pouquinho mais inteligente do que isso. E seguindo ali, o telefone começa a tocar, então a Alex atende, e antes que a cena continuasse, a gente volta pro interrogatório. Então os policiais finalmente perguntam alguma coisa sensata que faz sentido. Eles perguntam como que a Rebecca sabe que a Alex recebeu uma ligação, já que ela não tava lá. Mas a Rebecca diz que a Alex contou pra ela, e os policiais dizem que não teve ligação nenhuma durante aquela noite lá pra aquele lugar. E aí o filme volta lá pra Alex, que aparentemente realmente ninguém falou nada no telefone pra ela, e de longe podemos ver alguém com a máscara do Mickey olhando pra ela. E se vocês pararem pra prestar atenção, vazou alguma silhueta ali no canto esquerdo da tela que tá com muito mais foco do que tudo que deveria ter foco nessa cena. Bom, e seguindo com o filme, a Alex vai andando pelo parque ali, enquanto escuta o assovio do Mickey, aquele mesmo lá do Steamboat Willie e tal, que tava ecoando pelo lugar.
E aí ela vai seguindo até que vê o maluco com a máscara do Mickey prendendo a porta com uma corrente. Ela chama pelo nome de Mike, alguma coisa assim, perguntando se é ele. E aliás, eu quase esqueci de dizer, mas ela chama o gerente de Mike, mesmo o nome dele sendo Tim e tal, mas tudo bem, acontece. E voltando, ela faz o que qualquer pessoa normal faria, que é sair correndo pro mais longe possível. E isso vai acontecendo enquanto ele começa a andar atrás dela. Inclusive, ele fica observando ela correndo depois que ele começa a andar. Enquanto ela foge, ela se depara com um grupo gritando surpresa pra ela. Esses são os amigos da Alex, incluindo a Rebecca, aquela que tá lá na delegacia, e eles dizem que essa é uma festa de aniversário surpresa pra ela. Inclusive, as crianças que reservaram o lugar não são crianças. São esses amigos aí que estavam querendo fazer uma surpresa. A Alex parece ter uma certa dificuldade pra associar o que tá acontecendo. Claro, ela acabou de ver um cara mascarado colocando corrente na saída do lugar, e é claro que ela vai contar pra todo mundo ali o que tá acontecendo, não é? Claro que não! Essa Zé Ruela esquece que viu um maluco mascarado trancando o lugar e vai curtir a festa como se nada tivesse acontecido. Bom, eu ia voltar pra história propriamente dita, mas olhem só esse show de interpretação aqui que rolou nessa cena. Hey, I said you prefer a strip club. You used to go to a strip club, right, Paul? Inclusive, esses dois que estavam aí nesse diálogo tem cara de ser o casal que vai sair pra se pegar logo logo e morrer, né? Bom, agora sim a gente vai seguir pra história. Depois do grupo se estabelecer na festa, dá pra ver a Alex conversando com o tal de Marcos, que claramente é um interesse romântico, tem todo um climinha e tal, um climinha bem ruim, mas existe esse climinha. E enquanto eles comemoram que a Alex apagou as velas, vemos que de longe o Mickey do mal observava o grupinho e um enquadramento que eu achei bem legal na real. O grupinho então decide começar um jogo com bebidas e tal, vão pro basquete do fliperama, e a história volta lá pra delegacia, os detetives ali perguntam por que o grupo se separou na festa, e a Rebecca até deu uma resposta que faz sentido, falando que é uma festa, é normal que o pessoal não fique em círculo o tempo todo, que se separem em vários grupinhos, mas aí os detetives insistem em perguntar o motivo, porque na cabeça deles se o grupo se separa, deve ser porque alguém tem problema com outro alguém, e esse problema pode ser motivo pro crime acontecer e tal, e aí ela até cita o nome de um deles, que é o Danny, e o filme volta lá pra festa, vemos o Danny bebendo, um grupinho ali falando sobre o tal de Ryan, querendo beber da Alex e tal, pra poder ficar com ela. Então aquele casal lá que eu falei antes, que possivelmente ia morrer se pegando, se separam do grupo pra fazer o quê? Isso mesmo, aquilo que se você fizer em filme de terror, você vai morrer. E o filme, claro que se acha inteligente, mas tão inteligente, que coloca o Marcos pra falar que se isso fosse um filme de terror, esses dois provavelmente estariam mortos. Nossa, que original, hein, filme? E seguindo mais com a história, a galera sai de perto do Marcos, depois desse papinho estranho, o filme volta pra delegacia, onde a Rebecca fala pros detetives que a galera falava que o Marcos tinha uma vibe de assassino e tal. Os policiais dizem que ela não deveria saber o que tava nessa rodinha, até porque ela não tava lá com eles, mas ela cita que uma das meninas mortas contou pra ela. E aí o filme volta pro parque, onde podemos ver aqueles dois de antes que estão indo se pegar lá dentro do brinquedo, e a gente consegue ver o Mickey observando os dois de uma maneira que é até que bem engraçada, na real. E aí o filme volta lá pro grupinho conversando, a Alex falando que o chefe dela não pode descobrir que ela tá bebendo, enquanto o Danny liga pra uns caras num bar pra eles darem um jeito no Marcos, pra bater nele e tal, porque ele tá atrapalhando o rolo dele com a Alex lá, até porque ele tá tentando embebedar ela, né? Mas claramente a Alex tem uma quedinha pro Marcos, apesar de ser bem mal desenvolvido esse rolê aí. Então a galera do bar vai conversando e tal, blá blá blá, e o filme volta lá pra delegacia. E ali a gente vê que aparentemente quem tá falando sobre a ligação do bar são os policiais, e a Rebecca até fala que não sabia sobre essa situação. E então os policiais falam que esses caras nem chegaram no fliperama, e eles questionam se ela sabe o que aconteceu, e ela diz que só sabe o que houve lá dentro do próprio fliperama mesmo. E aí o filme volta lá pro parque, o Ryan desliga o telefone, ele leva uma bronca da Alex que disse pra não usarem o telefone na festa, e então ele tem a brilhante ideia de todos colocarem os celulares dentro de um saco plástico, daqueles sacos de lixo mesmo, aquele saco preto. E é claro que a Alex, a pessoa que viu a desgraça de um cara com máscara de rato trancando a porta do lugar onde eles estão, esqueceu de tudo que viu e não pensou que seria importante ter o telefone ali e colocou o celular dela na sacola, deixando todo mundo fazer a mesma coisa. O que, parando pra pensar, os outros fazerem isso não é um problema, porque eles não viram nada suspeito igual essa mula de calça jeans. Logo em seguida, o Ryan convence a Alex a beber ainda mais. Então a Rebecca e mais duas meninas conversam e tal, com uma grande aula de atuação que, nossa, eu nem vou falar nada, só assiste aí. Becca, take a day off from hating everything. I'm not. It's true, babe. Would it kill you to smile?
E nessa conversa e tal, eles falam sobre a Rebecca talvez gostar de alguém, ela olha na direção de onde tá o Marcus e a Alex, e é isso aí, dando a entender que ela gosta de um dos dois. Então as meninas decidem e beber também, o Ryan deixa a sacola com celulares lá do lado da caixa registradora, e a Alex fica conversando com o Marcus ali, naquele momento em que eu já citei que a Rebecca olhou pra eles. Então o filme muda lá pro casal se preparando pra começar seus atos libidinosos de amor, enquanto Mickey observa de uma maneira engraçada e faz um barulho pra chamar a atenção deles. Eles então conseguem ver o Mickey e começam a gritar, e o Mickey corre todo desengolçado na direção deles, e a desgraça da morte acontece em off-screen. Aquilo que mais se espera num filme de slasher é ver a forma criativa ou nem tanto que as mortes vão acontecer, e a desgraça desse filme me coloca a morte acontecendo com uma tela preta fora das câmeras. Mas que desgraça é essa? E só explicando pra quem não entende muitos termos técnicos, off-screen é quando acontece algo fora de tela, que a gente não vê pela câmera, então fica aí na imaginação como o slasher de um filme de slasher matou as primeiras vítimas do filme antes mesmo da gente saber como são seus métodos de assassinato. Me exaltei mais uma vez, né? Vamos voltar pro filme. E o filme volta lá pro grupinho jogando, as meninas vencendo os meninos, então eles vão pagar a bebida e tal, porque eles perderam no jogo, e aí o filme volta outra vez pra delegacia. Eu não aguento mais olhar pra cara desses dois policiais e a Rebecca com cara de tédio, porque parece que a atriz não queria nem estar gravando o filme. Os policiais então começam a ficar na dúvida se quem tinha uma queda pela Alex era o Ryan ou o Marcus. A Rebecca diz que os dois tinham, e até ela mesma tinha, e que se for pra colocar a culpa no Marcus porque ele tinha uma queda pela Alex, então tinha que botar a própria Rebecca e o Ryan na dúvida aí também. Então o filme volta pro fliperama, uma das meninas questiona que a faca do bolo sumiu, então a gente vê o Ryan meio tonto de bêbado lá no balcão, o Ryan fica querendo brigar com o Marcus, mas a Alex sugere que eles sigam pra um bar de verdade, pra eles poder beber oficialmente, já que esse é o aniversário de 21 anos dela, e lá fora só pode beber oficialmente depois dos 21 anos e tal. A galera então aceita a ideia, todo mundo decide ir até o carro, mesmo depois de todo mundo beber, mas tudo bem. O Ryan puxa a Alex pra uma conversa sobre eles começarem a ter algum relacionamento, mas ela não parece estar muito afim. Ela até diz que tá meio confusa, que não sabe se gosta de menino, de menina e tal. E a conversa então acaba, eles se juntam ao grupo muito rápido, inclusive. Todo mundo percebe que eles esqueceram o telefone e a Rebecca volta pra buscar o celular da galera. E então o grupo, sem a Rebecca, que foi buscar os telefones, e o Danny, que foi até o banheiro, chegam até uma porta que tá trancada com uma corrente, surpreendendo todo mundo, inclusive a Alex, que tinha visto a desgraça do rato trancando a porta com as correntes. Como que ela tá surpresa da porta tá trancada com as correntes? Que é isso? Ela tem amnésia? O que aconteceu? Então, o Ryan, a lenda, diz que vai olhar o cadeado e a corrente dá duas mexidinhas e ele chega à brilhante ideia de que o cadeado tá fechado. Não me diga que tá fechado, eu nunca poderia imaginar isso, Ryan. Nossa, que gênio que nós temos aqui, não é mesmo? Então eles têm a ideia de usar os celulares pra falar com o resto do pessoal, mas eles escutam a voz daquela menina lá que tava dando uns amassos mais cedos e tal, e a voz dela fica falando: venha me encontrar, vai ter o que você procura, repetidas vezes. Aí o Marcus comenta sobre ter uma saída de incêndio, e por causa disso a Alex magicamente lembra que tinha alguém de máscara, e ela diz que achou que era o Marcus, e ainda comenta que ele assustou ela, sendo que ela saiu correndo quando viu e chegou no lugar da festa sem parar de correr em linha reta, e o Marcus tava lá na festa com todo mundo sem máscara. Como que ele ia chegar lá antes dela e ainda trocar de roupa? Qual o problema dessa menina? O grupo do barulho segue até a saída do incêndio e percebe que também tá trancada. E Alex então acusa o Paul de fazer a pegadinha. E pra quem não sabe, até porque eu só fui descobrir o nome dele nessa parte, Paul é o cara que tava lá no brinquedo dando os amassos com a menina. Mas é o mesmo caso do Marcus. Como que ele ia assustar ela e trancar os negócios se ele tava lá junto com o pessoal da festa? Não ia dar tempo de trocar de roupa e tirar a máscara. Então, o grupo se separa pra procurar o tal do Paul. A Alex fica pra trás com o Marcus, eles começam a ter uma conversinha meio romântica, e quando ele diz que vai dar o presente pra ela, a gente volta lá pra delegacia. Aí o policial vai falando como isso parece uma subtrama de filme de terror dos anos 90. Nossa, como esse filme é inteligente, palmas pra esse roteirista muito inteligente, muito sagaz, uau! Quanta inteligência num roteiro, não é mesmo? Que ele percebeu os próprios clichês e está apontando para nós. Tá, parei. Aí depois vai rolando um papo muito tosco entre o policial e a Rebecca, e a gente volta pro fliperama. E lá no fliperama, o Ryan tá andando por aquele brinquedo onde o Paul estava lá e dá de cara com o rato. Ele acha que o Mickey é o Paul. Chega perto pra cumprimentar, mas é claro que o que acontece fica em off-screen também. E a câmera então troca pra Rebecca, que também tá procurando o casal, só que em outro lugar, e o Mickey também aparece atrás dela. Ela
Ela percebe o rato lá, ela também acha que é o Paul, mas ele levanta uma faca e simplesmente some na frente dela e aparece do outro lado. E a gente sempre teve a sensação dos slashers de filme de slasher se teletransportarem e tal, mas nesse caso, ele realmente só some de um frame pro outro com um barulhinho e aparece no outro lugar. Ele tenta esfaquear a Rebecca, ela cai no chão e a lanterna dela começa a piscar. Assim ele sai correndo com medo da luz piscando. Eu não vou falar nada, eu não vou dizer que isso é um problema, vai saber se o assassino tem epilepsia. Então, o filme corta lá pro Danny, que decide se sentar na montanha-russa desligada pra aproveitar o vape dele e tal. Ele tá meio bêbado, querendo dormir e tal, então ele relaxa ali. O filme corta de novo, mas dessa vez lá pro brinquedo onde o cara tava se pegando antes com a menina lá, e uma das meninas, que eu nem me importo o suficiente pra saber o nome, aparece, encontra o Mickey, grita com ele achando que é o Ryan, o rato joga o sangue da faca na cara dela, começa a correr na direção da moça, mas ela consegue fugir pelo escorregador, mesmo que antes a gente já tenha visto que ele pode se teleportar. Então a câmera corta pra outra menina que eu também não sei o nome, não me importo o suficiente pra isso, que teve a brilhante ideia de parar tudo que tava fazendo pra jogar a desgraça de um VR. E assim que ela começa a jogar, o filme corta de novo pra Alex e o Marcos, que ao invés de estarem procurando o Paul igual todo mundo tava fazendo, eles não estão, porque o Marcos leva ela pra comer doces azedos como presente de aniversário. A Alex então diz pro Marcos convidar ela pra sair, que seria um bom presente, mas antes que ele conseguisse fazer isso, a loira que fugiu pelo escorregador antes chega avisando que eles têm um problema. Ela então tá convicta de que o mascarado é o Ryan, e ela afirma que o brinquedo tá cheio de sangue, como se ele tivesse matado alguém lá. A Alex então decide ir até o escritório para que ela possa acender a luz geral. A loira então comenta sobre os celulares para eles ligarem pros bombeiros, e o Marcos lembra dos telefones fixos, então os dois seguem pra onde tem um telefone fixo ali. A Alex chega no escritório, tá passando o desenho do Mickey no computador, porque eles têm que mostrar toda hora que esse filme tem a ver com o Mickey. Ela pega o telefone fixo, escuta um bip com uma voz estranha e com uma mensagem ainda mais estranha, que a voz vai dizendo pra ela encontrar os amigos pra brincarem de esconde-esconde, coisa e tal. O filme então muda pro bar, aquele que apareceu antes lá com aqueles caras que o Paul tinha chamado pra bater no Marcos e tal. O rato aparece lá no bar e quebra todo mundo na porrada. E quando eu digo na porrada, é pancadaria franca mesmo, não é facada, é pancada mesmo. E depois disso, a gente volta pro fliperama, a gente vê que os telefones não funcionam e a Alex não conseguiu acender a luz. Provavelmente foi porque o chefe dela derrubou o whisky lá na fiação e deu um problema. O filme então finalmente se lembra que o Danny tá dormindo lá na montanha-russa e o Mickey liga o brinquedo. E a cena parece muito aquela cena da Glória Maria depois de puxar uma jamba muito forte pra dentro lá. E aí então, o Marcos, a Alex e uma das loiras lá, que eu não faço questão nem de saber o nome, encontram o corpo do casal com uma placa dizendo que esse jogo não é pra casais. Então o Danny consegue sair da montanha-russa e o Mickey fica rindo e vendo ele fugir sem fazer mais nada. E aí o trio da Alex conversa sobre se separarem, mas o Marcos diz que isso é ruim, porque em filmes de terror isso traz mais chances deles morrerem. O que não é mentira, mas o filme fica tentando parecer inteligentão e tal. Pô, chega disso, né? Então o filme finalmente se lembra da menina que tá lá 1000 anos jogando VR, enquanto o Mickey fica trollando ela, aparecendo, desaparecendo, cutucando ela, e sempre que ela tira o óculos ele desaparece, e quando ela bota ele aparece de novo, ele fica rindo dela e tudo mais. Pô, essa cena ela é engraçada, mas o que essa cena tá fazendo nesse filme? E aí depois de várias repetições desse rato dos infernos trollando essa menina aí, o filme volta lá pra delegacia e mais uma vez os policiais perguntam como que a Rebecca sabe daquilo tudo que aconteceu se ela nem tá lá na sala. Ela diz que viu nas câmeras de segurança enquanto ela tava indo pro laser tag. Eles até perguntam por que ela não fugiu depois de ver um cara com máscara e faca. Ela disse que achava que era uma pegadinha e por isso ela não deu tanta bola assim. Então os policiais falam que as filmagens foram todas apagadas e questionam sobre, já que ela esteve na sala de segurança, mas ela responde que não é técnica sobre esse tipo de assunto, então não sabe falar sobre isso. E aí ela vai desconversando e desconversando, dizendo que viu as câmeras à distância, lá pelo laser tag, e que de lá ela conseguiu ver o Danny vivo e tal. Ela disse que tentou salvar ele quando eles se encontraram, mandando ele correr, mas não deu certo. E aí o filme volta lá pro fliperama, o Danny chega lá no laser tag, onde a Rebecca tá encolhida e tal, ela tá se escondendo lá. O filme troca pro grupo da Alex de novo, encontrando o rato de longe. Eles ficam na dúvida se é mesmo o Ryan e tal, por causa da roupa. O Mickey fica paradão na porta vendo eles fazerem as coisas e conversarem entre si, e eles vão discutindo o plano deles enquanto ele tá observando. Não faz nenhum sentido, ele vai saber o que eles estão querendo fazer. E então a voz estranha dele sai dos alto-falantes, dizendo que ele tá indo encontrá-los e tal.
A Alex então puxa o alarme de incêndio, o Marcos usa o microfone do lugar pra falar lá no alto-falante pra todo mundo que tá separado ali, eles saberem que o Ryan enlouqueceu e que é pra todo mundo ir pro telhado. Só que fazer isso entrega o plano deles pro vilão. O Ryan e a Rebecca então de cara olham pro lado e encontram o Mickey observando de longe e eles saem correndo. Então a menina do VR que ainda tá viva, ou seja, o rato tava realmente só zoando ela naquela hora, e essa menina encontra a Alex, mas aí o Mickey realmente aparece, enfia a faca no pescoço dela e finalmente uma ceninha de gore nesse filme pra poder dizer que realmente é um filme de slasher, não é mesmo? Faltando 20 minutos pra acabar depois de 1 hora de filme, mas finalmente um ponto realmente bom pro filme, apesar de ser um gore bem tosquinho assim. E depois disso o rato começa a rir, ele vai correndo até a Alex, mas a lanterna dela cai no chão e começa a piscar, assim como rolou mais cedo. E por causa disso o rato some. Então a gente tem um enquadramento até que bem legalzinho do monitor da câmera de segurança, onde dá pra ver o Mickey olhando pelas câmeras, como se ele estivesse olhando pra gente. E no fundo a gente vê o Marcos e aquela outra menina lá, decidindo o que fazer. Então, usando o microfone do lugar e olhando nas câmeras, o Marcos vai dizendo pra Rebecca e o Danny como fugir do Mickey lá no laser tag, mas ele perde os dois de vista, já que algumas câmeras pararam de funcionar ali. A Rebecca então tropeça e o Mickey corta o calcanhar dela, deixando ela viva e vai direto matar o Danny. Com mais uma ceninha de gore, só que também levezinha e meio esquisita, e depois disso o rato vai se aproximando da Rebecca. E mais uma vez a desgraça do filme troca lá pra delegacia, com os policiais perguntando se ela viu o Danny morrer, e eles desconfiam porque o rato esfaqueou o Danny na cabeça, mas no caso dela ele não atingiu nenhum órgão vital. E então o filme volta lá pro fliperama, onde a Alex se encontra com o Marcos e aquela outra menina. Então a Alex começa a falar que ele desapareceu na frente dela do nada e tal, e eles chegam à conclusão de que ele realmente tá sozinho, mas que ele se teleporta. Eles então vão realmente se planejando, ir pro telhado e tal, como eles tinham falado antes, e mais uma vez o filme insiste em voltar pra delegacia. Os policiais perguntam como a Rebecca fugiu, mas ela diz que não fugiu e que nesse caso o Mickey só se distraiu com uma outra pessoa que todo mundo esqueceu que tava nesse filme. E então tudo volta pro fliperama de novo, o grupo da Alex continua discutindo, a voz do Mickey vem na caixa de som dizendo que eles têm um convidado inesperado e que esse convidado não é ninguém mais, ninguém menos do que a Jaina, que tá voltando pro trabalho. Isso mesmo, a colega da Alex que tinha saído num date e ia voltar em 3 horas pra ajudar a limpar o lugar, tá de volta. E a Jaina tá falando num telefone lá da rua, não consegue entender os sinais da Alex, e ela realmente voltou só pra morrer nessa cena, porque enquanto ela tá tentando entrar no lugar, o Mickey vem correndo pelas costas dela e a esfaqueia. O Mickey então vai debochando da Alex, chorando, fingindo sinal de choro e tal do outro lado do vidro. Eu achei essa cena mais engraçada do que tensa. Eu acho que eles tiveram até a intenção de ser um pouco cômicos, mas deixar tenso, mas tirou toda a tensão da cena, que já não tinha muita coisa. Então a Alex sai correndo, percebe que o Marcos e a outra menina encontraram o Ryan e percebem que ele realmente não é o Mickey. Eles até tentam fazer o teste da lanterna piscando pra comprovar que não é ele e tal. Realmente eles chegam nessa conclusão. Enquanto eles discutem ali, o Mickey pega uma chave inglesa e o Ryan explica que acha que são os caras do bar, aqueles amigos de time dele lá que ele ligou mais cedo, que eles vieram pra bater no Marcos porque eles iam só dar um apavoro nele, mas que aparentemente saiu do controle. Enquanto eles estão falando, o Mickey aparece, então o Ryan vai indo até ele, chamando pelos nomes dos amigos do time dele e tal, pra tentar reconhecer quem é, mas o rato acerta o Ryan na cabeça com aquela chave que ele pegou. A Alex começa a piscar a lanterna, mas não dá muito certo, porque ele acerta ela também. O Marcos então acha um taco de metal e acerta o rato na cabeça. E ao invés de continuar batendo no rato até, sei lá, ele desmaiar, ele para. O Ryan coloca uma cadeira em cima dele, eles ficam piscando a luz em cima do rato. O rato consegue arremessar a chave inglesa lá na lanterna, mas antes disso, de jogar a chave na lanterna e tirar da mão da menina, ele também acerta o calcanhar do Ryan, quebrando o calcanhar dele. E, pô, ele realmente deve ter epilepsia, porque ele fica fraco com as luzes piscando, mas depois disso ele só desaparece na frente de todo mundo. O grupo então sai correndo, mas eles precisam parar, porque o tornozelo do Ryan tá quebrado, e eles decidem fazer um plano ali pra ofensiva. Ao invés deles fugir, eles querem bater no rato de frente, porque o rato tem um ponto fraco, que seria as luzes piscando, e querem descer a porrada no cara. A Alex então grita propondo um pega-pega com ele, pra ele encontrar ela num brinquedo nos próximos 5 minutos. O acordo é que se ele vencer, ele faz o que quiser com ela, mas se ela vencer, eles podem ir embora. O rato então responde dizendo que aceita, e o filme muda pra delegacia de novo. Pô, toda hora isso, bicho, tá doido. Tá, e seguindo, os policiais questionam que o grupo fez um plano
porque ele tem medo de luz e tal. Eles não estão levando muito a sério isso que a Rebecca tá falando, mas o policial chega à conclusão de novo que ela não poderia saber disso pra contar pra eles, já que ela ainda tava lá no laser tag, até porque ela foi encontrada pelos bombeiros lá. Mas a Rebecca diz que contaram isso pra ela na ambulância, mas ainda assim eles estranham porque ela sabe detalhes demais. E aí eles continuam discutindo, o filme volta lá pro fliperama. O rato encontra a Alex no brinquedo, ela começa a piscar a luz nele. A outra menina e o Marcos também aparecem cercando ele de longe, piscando as luzes. Ele não consegue acertar ninguém porque tem grade na frente, então ele não consegue alcançar a galera também. Não consegue se teleportar por causa das luzes. E eles ligam outro tipo de luz piscante, que é a luz do ambiente, do brinquedo lá, que fica piscando. E eles começam a descer a porrada no rato mesmo, sem dó. Eles seguram ele, a Alex desce, anuncia que venceu, mas o rato começa a rir, as luzes param de piscar e ele desaparece. A Alex então chega à conclusão de que ele não vai voltar, porque ela venceu e sei lá o que. E esse foi o combinado. Então o filme volta lá pra delegacia, com os policiais questionando de novo a Vitória com as lanternas, e depois questionando que a Rebecca não parece muito chateada com o fato dos amigos dela estarem mortos e tal. E aí eles se irritam e saem da sala. Depois disso a gente tem uma filmagem aérea, sei lá, 144p de resolução. E desgraça é essa, como é que o negócio perde tanta qualidade quando vai pros drones, mas tudo bem. Nessa câmera aérea a gente vê os bombeiros chegando, a Alex falando que o Mickey não vai mais voltar, mas aí do nada a cabeça da Alex sai voando porque o rato volta com uma espada e corta a cabeça dela. E assim ele termina o trabalho, cumprindo o combinado dos dois, porque ele venceu e ele matou ela, que seria o que ele queria fazer com ela, e os outros saem livres. O Marcos então fala a incrível frase que ele chegou na conclusão de que ela morreu, logo ele não teve a chance de chamar ela pra sair. Que momento bom pra falar uma frase dessa, né, meu querido? É aí nesse momento que o filme deveria acabar, tá? Mas por algum motivo a galera da produção achou que esse filme ia ser um sucesso, decidiu fazer uma cena pós-crédito com um gancho pra uma continuação. E o que aconteceu nessa cena? Ah, meus amigos, é inacreditável. A gente vê nessa cena a Rebecca sozinha na cela da prisão, a câmera vai se aproximando dela, tem um close no rosto dela e tal, até que tá bonita a cena. A luz do lugar que tava azul muda pra vermelho, que é a cor que simboliza que o Mickey tá por perto, e ela olha pros lados, uma sombra grande cobre o lugar, cobrindo a parte que ela tá, então uma voz esquisita fala: venha brincar comigo, tem tantas pessoas que eu quero que você conheça, estamos apenas começando. Isso enquanto ela sorri e a porta da cela só abre do nada sozinha. Ela sorri, levanta, vai embora e o filme acaba, com a brilhante ideia de está apenas começando, ou seja, a ideia provavelmente é fazer uma franquia. E é aí que acaba essa história desgraçada. E eu não tenho nem palavras pra descrever esse filme miserável. Meu sentimento é um misto de tristeza com arrependimento, de tão ruim que foi a experiência. Claro, eu consegui tirar um certo valorzinho ali, eu ri em alguns momentos e tal, mas os atores são todos muito ruins, tirando raros momentos que eles conseguem dar uma brilhada ali, um ou outro, mas a direção do filme ela é meio estranha. Ela até consegue pegar uns enquadramentos legais e tal, mas tem aquele drone lá em 144p que aparece do nada, mudando toda a qualidade do filme. O roteiro é bem genérico, ele é bem fraquinho, ele não responde nada que a gente precisa saber. Eles, apesar de eu saber que o Mickey é o dono do estabelecimento porque é o mesmo ator, o filme não deixa tão explícito assim. Beleza que a gente vê ele chegando na máscara e tal, mas não conta o que aconteceu, a gente não sabe exatamente se é ele. Aquela voz que vem da máscara a gente não sabe de onde vem, não tem nenhuma explicação sobre nada. Eu achei bem estranho isso aí. Talvez eles estivessem pensando em explicar melhor num segundo filme. Talvez eles deixaram a Rebecca viva pra colocar ela como uma mini num segundo filme, ter o casalzinho de serial killers ali, eu não sei. Eu achei bem ruim a decisão das primeiras mortes, primeiros ataques em geral sem off-screen. A primeira morte realmente aparece depois de 1 hora de filme, o filme não tem nem 1h20, tá? Tipo, contando com os créditos finais ele chega a 1h20, mas o filme em si é menos do que isso, acho que é 1h15, 1h16, alguma coisa assim. E pra esse tipo de filme que se propõe a ser um slasher não faz sentido nenhum. Geralmente quem vai assistir um filme slasher não necessariamente quer sentir medo, porque esses filmes não dão tanto medo assim, mas quer levar um sustinho, quer ver um pouco de como o serial killer vai trabalhar e tal. E a gente tem os negócios acontecendo em off-screen, com o Mickey correndo todo desengonçado também, um negócio bem esquisito. Parece que a galera da produção não sabia o que queria, não sabiam se queriam fazer um terror, não sabiam se queriam fazer comédia, tanto que na descrição do filme em alguns sites tá como comédia
comédia e terror. Eles também não sabiam se queriam fazer uma paródia. Talvez fosse muito melhor se eles fizessem uma paródia tipo Todo Mundo em Pânico, por exemplo, só que tendo esse Mickey como vilão principal e alguma coisa assim. No fim, acabou saindo um caça-níquel horroroso, sem alma nenhuma. Não é o pior filme do mundo. Eu digo que é o pior filme que eu assisti porque ele não tem nada. É um filme sem nada. E pô, talvez a melhor coisa desse filme foi ter só 1 hora e 20 minutos, porque eu não sei se dava pra aguentar 2 horas dessa bomba seguindo esse ritmo aí. Quem sabe se eles diminuíssem o tempo de tela da Rebecca e dos policiais e colocassem mais contexto ou mais cenas de perseguição realmente legais, de ação, assim, de perseguição do slasher, mesmo não mudando a história, talvez o filme ficasse muito melhor, tá? Talvez ficasse muito melhor mesmo. No fim, o filme acabou terminando confuso, não teve explicação de nada, não se sabe porque o cara do fliperama tava matando a galera, ou porque a máscara controlava ele, a gente nem sabe se a máscara controlava ele mesmo, ou se era só coisa da cabeça dele. Realmente a gente só sabe mesmo que, tipo, realmente é o mesmo cara, 100% de confirmação, porque é o mesmo ator que fez, tá marcado lá nos créditos. Os personagens não têm personalidade, são um estereótipo, só que ao mesmo tempo é só um tiquinho do estereótipo. Tipo, o nerd, ele é muito nerd, mas ao mesmo tempo que ele é muito nerd, entende muito, ele fala pouco as nerdices dele. O plot twist ali do pós-crédito é muito ruim e, sei lá, eu não acredito que a equipe real achou que esse filme seria bom o suficiente pra ganhar um gancho. Talvez eles estavam confiando demais no nome do Mickey pra isso, e pelo visto tá dando certo, já que vai vir pro Brasil oficialmente. Eu achei que nem isso eles iam ganhar, tá? E outra coisa que ficou em aberto foi o porquê que a Rebecca foi libertada por ele. Ela tava ajudando ele desde sempre? Ou ela não tava ajudando e ele só escolheu ela do nada no final? Tipo, por quê? Por que ele tava matando todo mundo? Por que ele não matou ela? Por que quando chegou na vez dela só cortou o calcanhar? O que aconteceu? O filme não responde nada. O filme começa e termina com as mesmas dúvidas. A única diferença é que tem personagens a menos. Indo pros protagonistas, eles são muito burros. A Alex esquecer, tipo, da desgraça do rato por causa da surpresa de aniversário dela é indefensável. Independente se tem a desculpa de que ela achou que o rato era o Marcus, era o Ryan, independente. Era impossível ela não ter citado pelo menos uma vez durante essa festa isso aí, antes de tudo começar a acontecer. Ainda mais que até então ela nem sabia que ele teletransportava, então era fisicamente impossível dele estar lá, mexendo na porta, e do nada tá lá na festa cantando parabéns pra ela, chegando antes dela, sendo que ela saiu correndo e ele só tava andando e ainda saiu atrasado depois que ela saiu. Eu não tenho palavras pra descrever essa bomba. Comenta aí o que você achou desse filme. Se puder dar um like, porque eu acho que eu mereço esse like por aguentar assistir essa desgraça pra fazer vídeo pra vocês. E é isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Até a próxima. Fui!